Então, pessoal, vamos voltar aí com as obrigações solidárias, mas vamos fazer primeiro uma distinção entre as solidárias, divisíveis e indivisíveis. Lembram lá, quando a gente fala dessas três espécies de obrigações, a gente está falando em obrigações que têm pluralidade de sujeitos, ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou em ambos os polos. Então, essa é a primeira questão. Então, toda vez que tem pluralidade de sujeitos, você vai levantar um alerta para vocês. Essa obrigação, ela é divisível, ou indivisível, ou solidária. Primeiro, para distinguir divisível e indivisível, lembre, a regra é que cada devedor e cada credor é devedor e credor de uma cota parte. Se o objeto dessa prestação for passível de fracionamento, ela é uma obrigação divisível. Se o objeto dessa prestação não é passível de fracionamento, ela é uma prestação indivisível. Tá? Então, se é passível de fracionamento, o credor vai exigir só sua cota do devedor e cada devedor vai pagar só a sua cota. Se a obrigação não é passível de fracionamento, a prestação não pode ser dividida, fracionada, cada credor pode exigir o todo da prestação e cada devedor pode ser demandado no todo da prestação. Embora, nas obrigações divisíveis e indivisíveis, cada um só deve cota parte e só é credor de cota parte. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nas obrigações solidárias, existe pluralidade de sujeitos, ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou em ambos os polos. Só que aqui não importa se a prestação é divisível ou indivisível. Não importa se é possível se fracionar o objeto dessa prestação. Só que, professora, como que eu vou distinguir a obrigação solidária da divisível e da indivisível? Primeiro, para a obrigação ser solidária, necessariamente o contrato diz isso. Então, haverá uma convenção das partes ou previsão legal expressa. Não há presunção de solidariedade. A solidariedade não se presume resulta de lei ou de contrato. Então, a obrigação tem pluralidade de sujeitos, eu vou ficar nas três hipóteses, divisível, indivisível ou solidário. Primeira hipótese, eu vou ter que descartar qual? A solidariedade. Vou dar uma olhada no contrato para ver se tem cláusula de solidariedade. Se tiver cláusula de solidariedade, essa obrigação solidária acabou-se. Se não tem cláusula de solidariedade no contrato e não tem previsão legal de solidariedade, ela será uma obrigação divisível ou será uma obrigação indivisível. Depende do fracionamento ou não da prestação, tá bom? Então, a gente, quando fala de obrigação solidária, a gente tem que se relacionar com a divisível e indivisível para diferenciar elas e para tentar identificar aqui. Nas obrigações solidárias, ela é uma exceção à regra que a gente falou na aula anterior. A regra é que cada devedor e cada credor é credor e devedor de uma cota parte. Na obrigação solidária, se houver solidariedade ativa, os credores são credores do todo. Então, e não importa se a obrigação é divisível ou indivisível. A prestação pode ser dinheiro. Se existe solidariedade ativa, todos os credores podem exigir o todo daquela obrigação. E se for uma solidariedade passiva, não importa se a prestação é divisível ou indivisível. Cada devedor pode ser demandado no todo em relação à prestação. As obrigações solidárias, elas são muito comuns e porque elas trazem uma vantagem para o credor, principalmente a solidariedade passiva. A ativa não é comum, a ativa não é vantajosa, é a solidariedade passiva que traz vantagens ao credor, porque o credor terá uma maior garantia de recebimento da dívida, porque cada devedor deve o todo. Então, eu, o João e a Maria devemos 500 mil reais para o 500 mil não, vamos colocar 300 mil, porque é mais fácil de dividir, né? Que o pessoal do direito não gosta muito de dividir, então vou voltar para o 300. 300 mil reais para o Manuel. Então, cada um, se isso for uma obrigação divisível, porque é dinheiro, cada um deveria uma cota à parte, cada um deve 100 mil reais. Tranquilo, né? Mas, se eu estabeleço uma cláusula de solidariedade,
cada um pode ser demandado nos 300 mil reais. Ou seja, eu devo o todo e não só cota parte na relação em face do credor. Então aqui as relações externas entre credor e devedores, o devedor deve o todo para o credor, independentemente das relações internas de cotas partes entre devedores. Então, nas obrigações solidárias, não importa se o objeto da prestação é passível ou não de fracionamento. O devedor deve o todo, o credor tem direito ao todo por expressa convenção das partes ou por previsão legal. Então, vamos lá. Vamos ver o conceitinho de obrigações solidárias. Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Artigo 264 do Código Civil. Então, vamos lá. Quais são as características das obrigações solidárias? Então, multiplicidade de credores e ou de devedores. Haverá mais de uma pessoa no polo ativo e no polo passivo ou em um dos polos. Tem que necessariamente haver multiplicidade de sujeitos em um dos polos. Cada devedor responde pelo débito todo e cada credor pode exigi-lo por inteiro. Essa é a diferença da obrigação solidária para as divisíveis e indivisíveis. Aqui exige-se o todo e tem direito ao todo ou é devedor do todo, independentemente do fracionamento ou não da obrigação da prestação. Não importa se é dinheiro, se é um carro, eu tenho direito ao todo ou eu sou obrigado em relação ao todo. A solidariedade não se resulta da lei ou da vontade das partes, artigo 265. Então, gente, toda vez que tiver pluralidade de sujeitos, primeira coisa que eu vou verificar, se o contrato prevê solidariedade, se tem essa previsão de lei de solidariedade. Se o contrato prevê solidariedade ou a lei assim o prevê, a obrigação é solidária. Não importa nem um pouco se a prestação é divisível ou indivisível. Se não tem previsão de solidariedade, daí eu caio nas obrigações divisíveis ou indivisíveis, dependendo do fracionamento ou não da prestação, tá bom? Então, ou seja, não havendo previsão legal nem convenção das partes, a obrigação será divisível ou indivisível, dependendo da natureza da coisa a ser prestada. Espécies de obrigação solidária. Obrigação solidária ativa, passiva ou mista. Solidariedade ativa, pluralidade de credores. Solidariedade passiva, pluralidade de devedores. Solidariedade mista, existe pluralidade de credores e devedores. Gente, a mais comum, né, até porque aumenta a garantia do credor, é a solidariedade passiva. Por que aumenta a garantia do credor? Porque além dele poder exigir o todo da dívida de qualquer devedor, o patrimônio de todos os devedores responde por aquela dívida, pelo todo da dívida. Então existe maior garantia para o credor e por isso é a mais comum no dia a dia aí. Então, vamos falar um pouquinho da solidariedade ativa. A solidariedade ativa, ela é incomum, em especial é a decorrente de convenção das partes. O grande exemplo da solidariedade ativa é a titularidade, a existência de conta corrente conjunta. Na conta corrente conjunta existe solidariedade ativa, mas não existe solidariedade passiva. O dinheiro que está na conta corrente é de qualquer um dos devedores, de qualquer um dos credores, de qualquer um dos dois titulares. O todo é de qualquer um deles. Então, a qualquer momento, um deles pode ir lá e sacar a integralidade do dinheiro na conta corrente. Mas se eu emitir um cheque, tenho uma conta corrente conjunta com o meu marido. Eu emito um cheque e esse cheque assinado por mim volta, o credor do cheque só pode exigir de mim, não pode exigir do meu marido. Da mesma forma que o banco não pode inscrever no SPC Serasa o meu marido pela devolução do cheque sem fundo. Só pode inscrever eu no SPC Serasa. Necessita ser uma professora, mas vocês foram e fizeram uma conta corrente conjunta em que foi estipulado um limite, né? Na conta corrente, e esse limite extrapolou. Daí o banco vai e cobra de vocês dois, então existe solidariedade passiva.
Só existe a solidariedade passiva aqui se o contrato do empréstimo, porque limite de conta corrente é um empréstimo, se o contrato de empréstimo prevê expressamente a solidariedade passiva. E prevê porque relação bancária, em regra, existe solidariedade passiva, porque o banco que é maior garantia do recebimento. Então vai existir, mas por expressa convenção das partes, tranquilo? Então, na solidariedade ativa, vários credores, sendo que cada um deles pode exigir a integralidade da dívida. Aquele que recebe a obrigação tem o dever de pagar as cotas dos demais credores. Se não houver disposição em contrário, as cotas são iguais. Aqui fica bem semelhante à indivisibilidade. Aquele que recebe o todo tem que repassar as cotas dos demais credores. Aqui é a mesma coisa. Aqui o meu irmão e o João somos credores de 500 mil reais do Joaquim. Joaquim pagou os 500 mil reais para mim, Gisele. Eu tenho obrigação de repassar as cotas dos outros credores. Recebi, extinguiu a relação jurídica obrigacional, o devedor está liberado, mas eu passo a ser devedora dos meus co-credores e tenho o dever de repassar essas cotas para os meus co-credores. Tranquilo? Lembra que nas obrigações indivisíveis, se eu receber, para um credor receber a obrigação, tinha que dar recibo de quitação em nome de ambos, se eu tivesse em procuração, ou dar uma caução. Aqui na obrigação solidária isso não é necessário, porque eu não sou credor de cota à parte, eu sou credor do todo. Se eu sou credor do todo, basta que eu dê o recibo de quitação, porque eu assim extingo a relação jurídica obrigacional. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do direito de regresso. Então lá, dois sujeitos ativos credores, cada um credor de 100%, porque nós estamos numa obrigação solidária. O C pagou a dívida integralmente para o A, extingue a relação jurídica, o C cai fora da relação jurídica. E o A que recebeu a dívida passa a ser devedor do B, da cota parte do B. O A que recebeu integralmente deve quitar a cota parte do B. Então, aqui relações internas, aqui relações externas. Ou seja, na relação externa entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, cada um é credor do todo. Mas na relação interna entre os sujeitos ativos, cada um é devedor e credor de uma cota parte. Então, entre os sujeitos ativos, cada um é credor da cota, 50% de um e 50% do outro. Eu recebi integralmente, eu tenho que repassar ao co-credor a cota parte dele. Então, aqui é a ideia de direito de regresso. Eu recebi integralmente, o outro co-credor tem direito de regresso e exigir a cota dele. Tranquilo? Fechamos solidariedade ativa, que é a mais fácil e a menos, comum, e vamos falar da solidariedade passiva, que é a mais comum. A grande maioria das relações jurídicas, dos contratos bancários, relações bancárias, possuem solidariedade passiva. Por quê? Porque o banco quer maior garantia, e a maior garantia somente se dá em relação à solidariedade passiva, porque além de todos deverem o todo o patrimônio de qualquer um deles vai responder pela dívida. A solidariedade passiva está prevista no 275 ao 285 do Código Civil. Nessa hipótese, nós temos vários devedores, sendo que cada um deles é devedor da integralidade da dívida. Todos os devedores são obrigados pelo todo e o credor pode exigir de qualquer um a integralidade do débito. Daí a maior garantia do credor. Certo? Então, nós temos as relações externas, que é entre o credor e o devedor. Nessa hipótese, o conjunto de devedores se apresenta como se fosse um único devedor e o credor pode exigir a totalidade do débito de qualquer um deles. Nas relações externas, entre credor e devedores, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores a totalidade do débito. E as relações internas? As relações internas são entre os devedores. Entre cada um devedor, cada um deve uma cota parte. Aquele que paga integralmente pode exigir, se subroga no direito do credor, de exigir a cota parte dos demais devedores, de forma individual e autônoma. Então, nós temos relações externas entre credor e devedores.
Cada devedor deve o todo. Relações internas entre os devedores. Cada devedor deve cota parte. Por isso, aquele que paga o todo pode exigir dos demais as suas respectivas cotas partes. Então, na solidariedade passiva, existe um direito individual de persecução. O credor pode exigir de qualquer um deles, pode demandar qualquer devedor e pedir-lhes a prestação da integralidade. Então, o credor não precisa exigir de todos os devedores, ele pode exigir de um deles e pleitear o pagamento em relação a um deles. Se não houver pagamento voluntário, ele também pode demandar um único devedor e exigir o total da dívida. Mas isso não é, vamos dizer assim, recomendado. O recomendado é que, se você for pleitear, demandar judicialmente, já entre com ação contra todos os devedores, porque um deles vai pagar ou o patrimônio de um deles vai se responsabilizar. Então eu tenho maior garantia. Melhor isso do que entrar contra um, não conseguir receber, extinguir a ação, entrar com outra ação, pagar custos, né, em cada demanda judicial. Uma vez quitada a prestação por um dos devedores, todos ficam livres da obrigação. Então, em relação ao credor, no momento que um devedor paga, não há mais obrigação nenhuma em relação àquele credor. Extingue-se a obrigação, o credor cai fora da relação jurídica obrigacional. O que passa a ocorrer é que aquele devedor que pagou todo tem direito de exigir dos demais devedores as suas cotas partes. É isso que ocorre na prática. Então, o devedor que é escolhido pelo credor, estando obrigado por toda a dívida, não pode invocar o benefício divisiones. Ou seja, eu e mais duas pessoas somos devedoras de 500 mil reais para o banco. Na hora que o banco vem exigir de mim, eu não posso, não, peraí, eu não sou a única devedora, os outros também são devedores. Não posso alegar isso, eu tenho que pagar o todo. Não importa se existe mais de um devedor, porque isso é uma obrigação solidária. Se o pagamento tivesse sido parcial, eu paguei só uma parte do pagamento, o credor é obrigado a receber parcialmente? Não, não é obrigado, né? O credor pode exigir o todo e não pode ser obrigado a receber parcial. Mas, gente, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, o credor pode receber e deve receber parcialmente para evitar o prejuízo integral. Recebeu parcialmente, os devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Continua a obrigação solidária em relação ao restante da dívida, certo? Vamos lá. Remissão de dívida. Então pense, nós estamos numa obrigação solidária em que vários devedores são devedores do todo. Remissão de dívida é perdão da dívida. Se eu perdoar integralmente a dívida, extingue a obrigação. Não tem mais nenhuma efeito jurídico. Mas se eu perdoar parcialmente a dívida, só uma parcela do débito, o que ocorre? Então, a remissão da dívida, que é o perdão da dívida, ela dada a um dos devedores, somente aproveita aos demais no montante da quantia remida. Perdoei um devedor de uma parcela daquela dívida, os demais devem a diferença solidariamente. Os demais não podem ser demandados no todo. O perdão parcial para um dos devedores aproveita os demais na quantia remida. É isso que o 388 fala lá. O que o legislador busca aqui? Evitar o enriquecimento ilícito do credor, porque ele perdoa um dos devedores, mas daí dos demais ele pleiteia o todo. Isso é enriquecimento ilícito, certo? Vamos lá. Opa! Professora, mas qual que é a diferença entre remissão de dívida e renúncia da solidariedade? Remissão de dívida, eu perdoo a dívida, total ou parcialmente. Tranquilo? Aquele montante do perdão não pode mais ser exigido pelo credor. Na renúncia da solidariedade, o que ocorre? Não há perdão de dívida, há a exclusão de um ou de todos os devedores da cláusula de solidariedade. A dívida continua a existir, mas ela não será mais uma obrigação solidária em relação a um ou em relação a todos os devedores. Então, a renúncia da solidariedade é uma exclusão somente da cláusula de solidariedade. A dívida ainda existe, ou total ou parcialmente solidária. Então, a solidariedade ele é um benefício instituído a favor do credor. Consequentemente, pode ele renunciá-la, mesmo no caso de solidariedade resultar de lei.
Então, o credor, como tem um benefício, ele pode renunciar a esse benefício. Se ele renunciar a esse benefício, tem consequências para a relação obrigacional. A renúncia, ela pode ser absoluta quando é em prol de todos os co-obrigados. Então, se eu renuncio à solidariedade numa relação jurídica em relação a todos os co-obrigados, a obrigação deixa de ser solidária e vai passar a ser ou divisível ou indivisível, dependendo se a prestação ela é passível ou não de fracionamento. Então pense, eu tenho 3 pessoas que são minhas devedoras, solidárias da quantia de 300 mil reais em dinheiro. Num determinado momento, acordei, né, feliz da vida e resolvi renunciar à solidariedade em relação a todos eles. Digo assim, ó, essa obrigação não é mais solidária. Não existe solidariedade mais. Então essa obrigação, ou ela é divisível ou é indivisível. O que eu vou identificar daí se ela é divisível ou indivisível? A prestação é passível de fracionamento? É, porque é obrigação pecuniária, então eu posso fracionar. Se eu posso fracionar, ela deixa de ser solidária pela renúncia da solidariedade em relação a todos e passa a ser uma obrigação divisível. Tranquilo? A renúncia absoluta, cada devedor passa a responder por sua cota parte, passando a ser uma obrigação divisível ou indivisível, dependendo do fracionamento daquela relação, daquela prestação. Lembre, antes, solidária, cada devedor devia o todo. Agora, renúncia de solidariedade, cada devedor passa a dever cota parte, porque a renúncia foi em relação a todos os devedores. A renúncia pode ser também parcial, que é a chamada renúncia relativa, que é operada em proveito de um ou de alguns dos devedores. Gente, quando ocorre a renúncia parcial, ela é uma renúncia de solidariedade em relação a um ou a alguns dos devedores, não em relação a todos. O que acontece daí? Aquela relação obrigacional que era solidária, ela é dividida em 2 ou mais, né? Dependendo da situação. Se são 2 devedores solidários, se são 3 devedores solidários e a renúncia é em prol de um deles só, a obrigação na cota parte dele passa a ser uma obrigação simples. E na cota parte dos demais solidários continua sendo solidário. Então, vou te separar aquela cota, pensa, 300 mil reais em 3 pessoas solidárias. Renunciei à solidariedade. Esse daqui que teve benefício de renúncia de solidariedade deve só a cota parte, 100 mil reais. Aqueles 2 que não tiveram benefício da renúncia de solidariedade continuam solidários em 200 mil reais. Então existe uma divisão da solidariedade ali, daquela relação obrigacional. Então, divisão da obrigação, uma no qual responde o devedor favorecido somente por sua cota e a outra na qual os demais se acham vinculados solidariamente pelo restante da dívida. Tranquilo? Renúncia de solidariedade na prática parece um pouco confuso, mas é só a gente lembrar. Renúncia total de solidariedade, a obrigação deixa de ser solidária. Renúncia parcial de solidariedade, aquele que foi beneficiado pela sua renúncia passa a ter uma obrigação simples. Os demais continuam solidários no restante da dívida, diminuída a cota parte do que foi beneficiado. Então, agora vamos falar de um outro ponto em relação às obrigações solidárias. Quando há a impossibilidade do cumprimento da prestação na obrigação solidária. Qual é a consequência da impossibilidade da prestação? Se for sem culpa dos devedores, resolve-se a obrigação e retorna as partes ao status quo. Então, as partes, né, o João, a Maria e o José devem a entrega de uma casa, não, de um carro, né, para ser mais fácil a impossibilidade, para o Joaquim. Esse carro foi destruído sem culpa dos devedores, pegou fogo, foi roubado, não tem como se imputar culpa aos devedores, resolve-se a obrigação e as partes retornam ao estado anterior. Ou seja, se já receberam algo pelo carro, tem que devolver esse montante em dinheiro para o credor. Tranquilo, né? Porque não tem culpa, resolve-se a obrigação. A única exceção, lembram lá,
quando os devedores estão em mora. Já tinha que ter entregue o carro e não entregaram. Se ele já tinha que ter entregue o carro e não entregaram, mesmo que a impossibilidade seja sem culpa, eles respondem pela perda da coisa em caso fortuito ou força maior. É a chamada perpetuatio obligationis, no artigo 399 do Código Civil. Eles vão responder mesmo em caso fortuito ou força maior, porque eles já deviam ter cumprido a obrigação e não cumpriram, tá? Impossibilidade decorrente de culpa dos devedores. O carro não conseguiu ser entregue porque um desses devedores, conduzindo o veículo, bateu o veículo, né, por culpa, avançou o sinal vermelho, deu causa à impossibilidade do cumprimento da prestação por culpa dele. A impossibilidade de cumprimento da obrigação, todos são responsáveis pelo equivalente, continua a solidariedade pelo valor da prestação, só que pelas perdas e danos só o culpado responde. Lembre que a indenização pelas perdas e danos é uma obrigação pessoal e é só daquele que é culpado. Não pode ser imputado aos demais devedores a responsabilidade pelo pagamento das perdas e danos. Então, nessa obrigação solidária, 3 devedores de um veículo, o veículo se perdeu por culpa de um deles. Só esse paga as perdas e danos. Mas qualquer um deles pode ser obrigado a pagar o valor equivalente em dinheiro da obrigação. Certo? Direito de regresso. Né? Nas obrigações solidárias, como a gente falou, na solidariedade passiva, um dos devedores pagando, ele tem direito de exigir dos demais devedores as suas respectivas cotas partes. Isso se chama direito de regresso. É o direito do devedor que quitou a dívida de receber as cotas partes dos seus respectivos co-devedores. Isso é chamada subrogação legal. Então, aqui está o sujeito ativo, aqui está o sujeito passivo. Os sujeitos passivos, né? Aquele sujeito passivo que pagou a obrigação, né? A relação obrigacional, a dívida, extingue essa relação jurídica. O credor cai fora. Mas esse que pagou assume a condição, substitui-se, subroga-se na condição do credor para exigir dos demais devedores as suas cotas partes. Né? O devedor que paga a dívida fica subrogado no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Finalizando aí, a gente vai falar da insolvência de um dos devedores. Então pense, cada devedor é devedor do todo, mas nas relações internas, cada um deve uma cota parte. Então, na prática, se a gente usar uma circunstância de solidariedade passiva, quando um deles for exigido no todo, eles vão pagar integralmente para o credor vai cair fora da relação jurídica. E aquele devedor que pagou passa a ser credor dos demais devedores e pode exigir as suas cotas partes. Tranquilo? Então, 3 devedores, dívida de 300 mil reais. Paguei os 300 mil reais, eu, Gisele, passo a ser credora do Joaquim e do José, cada um devendo 100 mil reais para mim para recuperar o montante que eu paguei integralmente. Cada devedor cota parte. Vamos supor que um dos devedores é insolvente. O que é insolvente? O patrimônio dele não consegue responder por toda a dívida dele. Ele não vai ter como pagar a cota parte dele. Seria justo que eu, Gisele, arcasse com a minha cota e integralmente com a cota do insolvente e o outro só pagasse a sua cota parte? Eu ficaria pagando 200 e o outro devedor pagaria só 100. Não é justo, porque existe uma solidariedade entre essas pessoas. Então, a cota do insolvente vai ser dividida entre mim e o outro co-devedor que não é insolvente. Então, eu vou arcar com 150 mil e o outro co-devedor com 150 mil, arcando cada um com uma parte da cota do insolvente. Ah, professora, mas esse insolvente, passado um determinado tempo, passou a ter patrimônio, ganhou uma herança. Eu posso exigir os 50 mil dele e o outro co-devedor pode exigir os 50 mil do insolvente que passou a ter patrimônio. Então, haverá um rateio da cota parte do insolvente entre os demais. Qual é a proporção desse rateio? Dentro da sua cota parte, né? Cada devedor vai arcar com a cota parte correspondente em relação à cota do devedor insolvente.
O rateio atinge até mesmo os exonerados da solidariedade. Isso é muito legal, gente. Porque veja, quando existe uma renúncia da solidariedade, essa pessoa que foi beneficiada passa a ser possui uma obrigação simples, não é mais solidária em relação aos demais. Só que veja, se um daqueles que sobrou na relação jurídica obrigacional se restar insolvente, esse que foi exonerado vai ter que arcar também com cota à parte do insolvente, porque o benefício da renúncia da solidariedade foi dado pelo credor. Os devedores mantêm a solidariedade em relação à cota do insolvente. Tranquilo? Então, insolvente, a cota dele dividida entre todos os demais devedores, inclusive aquele que foi beneficiado pela renúncia da solidariedade. Fechamos solidariedade, é um tema bem interessante, é um tema que é bastante aplicável no dia a dia, porque a grande maioria das relações obrigacionais são solidárias. Traz alguns pontos aí bem interessantes, que é a questão da renúncia de solidariedade, do direito de regresso e da insolvência, que são pontos bem importantes aí para quem está estudando. E é só vocês darem uma lida na legislação, que facilita bastante, tá, pessoal? Fechamos todas as modalidades de obrigações, né? Obrigação de dar, fazer, não fazer, alternativas, facultativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias. Terminamos as modalidades das obrigações e na próxima aula a gente começa a falar sobre adimplemento das obrigações. Na verdade, falar sobre a extinção das obrigações, que o meio mais comum de extinção é o pagamento ou as vias indiretas de pagamento. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.